Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, aqui da Help Educação, e para ajudar você a estudar para o programa de avaliação seriado da Universidade de Brasília, na segunda etapa, estamos aqui para ajudar vocês. Então, antes de tudo, vou pedir que você se inscreva no nosso canal, que você curta este vídeo, que você acesse aos nossos grupos do País 1, 2 ou 3 no WhatsApp por meio do link que está na nossa bio, tá bom? E na descrição, consequentemente, deste vídeo. Então, hoje nós iremos trabalhar com conceitos básicos, tá? Nós temos, inclusive, uma aula do Pais 1. Se você quiser, você vai clicar em algum lugar aqui que vai aparecer um link, tá? Se eu não me engano, vai ser aqui embaixo. E aí você pode ter acesso também aos conceitos mais básicos ainda que a gente viu lá no Pais 1, beleza? E que serão conceitos importantes para que você consiga mandar melhor na sua redação, perfeito? Bom, então vamos lá. Frase, oração, período e parágrafo, né? Vamos ver aqui o que o destino nos reserva. Uma frase, a gente pode entender como um conjunto de palavras organizadas e que possuem sentido, né? Bom dia faz sentido para vocês. Boa tarde faz sentido para vocês. Boa noite. Isso é uma frase, tá? Opa, peraí. Ixi, ixi. Então você veja que até a entonação aí muda o sentido, né? Quando você fala eita, quando você fala eita, você vê que as coisas mudam, né? Então, uma frase é um conjunto de palavras que possuem sentido, tá? Vamos ver se você conseguiu aí dominar esse conceito, beleza? Preste atenção aqui nessa manchete. Fascina, doses de esperanças é uma frase? Temos uma manchete aqui num texto, né? Porque nós temos que empregar as nossas questões teóricas em elementos práticos. Nada melhor do que uma boa reportagem, né? Você acha que isso é uma frase? Vacina, dose de esperança? Com certeza isso aqui é uma frase, né, professor? Estamos cansados de saber disso, beleza? Então anotou aí o que é uma frase. Bom, depois da frase nós temos uma oração, né? Santo Espírito de Deus, né? Passai-nos na Universidade de Brasília. É assim que você vai fazer, não é assim que você vai fazer. Quer dizer, você pode até fazer, né? Cada um com as suas crenças, seja uma crença católica, uma religião de matriz africana, um evangélico, enfim, qualquer um espírita, né? Qualquer um aí pode, sim, né? Fazer as suas preces às suas entidades metafísicas. Mas ao que nós estamos referindo quando falamos em uma oração, beleza? Porque é um termo ambíguo. Um conjunto de palavras organizadas a partir de uma predicação. Ou seja, o que é uma predicação? É uma utilização verbal, tá? Então, toda vez que você utiliza um verbo, você está predicando, tá? Você está qualificando ali um acontecimento, você está dizendo que está acontecendo uma ação, você está dizendo que está acontecendo ali um fenômeno da natureza, ou você está qualificando uma pessoa, né? Por exemplo, o Gabriel é professor, então um bom professor, vamos colocar assim, né? Vamos colocar você é um bom aluno, então eu estou te predicando, mas a minha predicação é qualitativa. Mas eu posso falar assim, a prova do PAS acontecerá. Então, a prova do PAS acontecerá, vai ser uma ação que vai acontecer, né? Prediquei também. Então você veja que a oração é um conjunto de palavras que se organizam aí a partir de um verbo. Então toda vez que você tiver um verbo, você tem o quê? Uma oração. Chandras, anotou aí? Bom, então vamos passar aqui para as perguntas, porque é por meio delas que nós verificamos se você aprendeu a usar determinada terminologia ou não, tá? Então, vamos lá. Quiz. Vacina, dose de esperança, é uma oração? Essa é uma pergunta muito importante, muito interessante. Eu gostei dessa pergunta aqui que eu fiz. Né? Lembra lá? Frase, oração. Pense. Não se esqueçam nunca de beber água, tá, gente? Hidratem-se. Antes uma pedra no caminho do que nos rins, né? Então, vacina, dose de esperança é uma oração? Não é uma oração, tá? Conceito de oração. Conjunto de palavras que se organizam por meio de uma predicação, por meio da utilização de um determinado verbo, beleza? Avancemos. Estou no pódio, nós todos estamos, o pódio é nosso. Bom, aí a gente já, depois que entende que é uma frase e que é uma oração,
vai entender um conceito que é oriundo da utilização da frase e da oração, que é o período. Então, o que é um período? Uma frase ou uma oração que pode ir até o ponto final, que pode ir até o ponto de exclamação, ou que pode ir até o ponto de interrogação e tem de ter sentido, tá? Não pode ser assim, sem sentido, não. As coisas não funcionam assim. Então, você veja, quando você é bem bebezinho, você tá lá na pré-escola, você começa a balbuciar, né? Câmera, cama, computador, né? Garrafa, água, né? Tal. Aí depois você começa a formar pequenas orações, né? Eu queria estar dormindo na minha cama, eu queria beber mais água, eu gosto muito do meu computador, eu poderia estar dormindo agora. Então, o que é que você pensa, né? Tudo isso é uma projeção das capacidades e das habilidades que você tem a serem desenvolvidas. Então, um período já é uma organização de frases e de orações delimitadas. Então, geralmente, um período apresenta uma ideia, tá? Mas, às vezes, bem às vezes, no uso corriqueiro, lá no seu WhatsApp, você nem põe ponto, né? Mas não é interessante que você tenha poucos períodos nas suas redações, tá? E é interessante que sempre mais de um, tá? Então, um período, sempre mais de um, tá? Porque às vezes você precisa ou apresentar o seu tema, apresentar a sua tese, as fundamentações que irão sustentar a sua tese, ou você vai apresentar a sequência lógica daquilo que será exposto. Então, o período, ele concentra uma frase ou uma oração que vai ter um determinado sentido, mas esse sentido vai se relacionar com outros períodos também, tá? Então, preste atenção na pergunta aqui. Vacina, tose de esperança forma um período? Peraí, professor, o senhor falou da frase, aí era frase. Aí o senhor falou da oração, não era oração, porque oração é um conjunto de palavras organizado por meio de um uso verbal. Mas uma frase e uma oração podem compor um período que tem um ponto final, um ponto de exclamação, um ponto de interrogação. Então, quando eu vejo isso aqui, eu falo que não. Por quê? Porque não temos um ponto final, nem um ponto de interrogação, ou muito menos um ponto de exclamação aqui nessa nossa manchete, tá? Então, só por causa desse pequeno elemento, e que na hora da sua prova vai fazer diferença. Você precisa ter períodos, tá? Vamos avançar aqui para que a gente consiga ler umas coisinhas, tá? Bom, depois que você tem uma frase, uma oração, um período, um conjunto de períodos organizados coesa e coerentemente formam o quê? Um parágrafo. Então você veja que a gente começa desde o mais básico, de você balbuciando, até você conseguir formar frases, orações, e você conseguir articular orações para compor em parágrafos. Um parágrafo, ele apresenta um sentido macro. Vamos pensar que se fosse um parágrafo, a sua cozinha. Então, na sua cozinha você poderia colocar fogão, armário, geladeira, mas você não poderia colocar vaso. Então não era no parágrafo cozinha, a palavra vaso não poderia entrar. Então um parágrafo você consegue perceber que é uma organização de períodos que tem critérios coesos e coerentes, tá? Se você não sabe ainda o que significa a coerência, o que significa a coerência e a coesão, eu sugiro que você assista ao vídeo do Paizum, tá? Que eu recomendei no início. Bom, então vamos para a última perguntinha aqui, só para você entender, né? Então, olha só. As vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas por laboratórios e universidades estão mudando o rumo da pandemia no mundo. Ponto. Mas a importância da vacinação vai além do momento atual. Os caminhos da reportagem dessa semana trata da história da vacina, de como ela ajudou a deixar doenças no passado e de quais as perspectivas para o futuro, né? Então você veja aqui uma organização. Não vou falar do que, porque senão eu vou dar a resposta. Então, o texto lido há pouco é composto de frase, oração, período, parágrafo, oração, período e parágrafo, apenas frases, frase, oração e período. Essa pergunta é uma pergunta muito capciosa. Você tem 20 segundinhos aí para você ver se você compreendeu o conteúdo. Se não tiver compreendido o conteúdo, não tem problema. É só voltar ao vídeo e assistir de novo. O vídeo é curto, beleza? Não se preocupe. Com certeza nós temos aqui frases, orações, períodos e parágrafos, né? Então, o vermelhinho aí. Então, tem tudo aqui, né? Tem palavras que se articulam com sentido, tem palavras que se articulam por meio de uma predicação, estão mudando, né? Temos um ponto final,
Então, temos aqui um conjunto de pontos finais, de períodos, né? Então, a gente tem um parágrafo. Bom, se você tiver gostado dessa aula ou se você tiver tido alguma dúvida, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e, com certeza, né, conversar conosco aí por meio dos nossos comentários. Se você tiver interesse também em entrar em um grupo em que a gente posta conteúdos diários e específicos para o PAS 2, não se esqueça também de conferir a nossa bio e ver que o link para acesso a esses grupos também se encontra na nossa bio. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, aqui da Help Educação, trazendo aquela ajuda que você precisa. Um abraço.